E aí, meus manos, estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é por que elas gostam dos homens que não valorizam elas. Primeiramente, é interessante a gente saber que quando se fala sobre desejo, né, sobre principalmente desejo sexual, as pessoas tendem a desejar o que elas não podem ter ou o que elas não têm. E isso realmente é um princípio, é um pilar muito forte quando se fala sobre desejo, sobre atração, sobre tensão sexual e essas coisas. O que é que a gente tem que entender a partir disso? É que quando você tem acesso ilimitado a algo, a tendência é que você se acostume com aquilo e aquilo para de ser interessante. Ou seja, se você é uma pessoa que tem um hábito alimentar muito restrito, ou seja, você faz uma dieta muito restrita, no dia do lixo que você vai poder comer, sei lá, salgado, chocolate, aquilo vai ter um poder muito forte sobre o seu desejo. Ou seja, você vai tender a desejar muito mais aquele chocolate ou aquele salgado, diferente de alguém que não faz essa dieta e que come, sei lá, todo dia, tá ligado? Chocolate. Se a gente fosse mudar, né, inverter a situação, seria o mesmo que falar que uma pessoa que só come chocolate, ela vai odiar chocolate depois de uma semana, tá ligado? Então, a tendência natural do desejo é que tudo que a gente não tem ou o que a gente não pode ter tende a ser mais valioso no nosso ponto de vista. E, para complementar, né, essa ideia, é interessante a gente saber também que o que é dado de graça geralmente não é valorizado. Logo, pessoas que tendem a dar a atenção muito facilmente, pessoas que tendem a ficar direto em cima de outra pessoa, direto atrás, o valor dessa pessoa tende a ser desvalorizado, principalmente se a pessoa que está sendo a perseguida, né, nesse contexto, não acha essa pessoa interessante. Mas mesmo sendo uma pessoa interessante, o excesso de contato, né, principalmente quando se fala sobre uma mulher, quando um cara está muito em contato com a mulher, a tendência é realmente ele ser desvalorizado por conta que tudo que é dado de graça tende a baixar o seu valor natural. E daí a gente percebe que o que é mais valioso, né, o maior prêmio, é sempre o prêmio que nunca foi ganho. E isso é bem verdade em qualquer tipo de comportamento. Meio que existem muitos caras de nível muito alto de qualquer esporte, mas quando ele não tem, sei lá, no caso do UFC, não tem um cinturão, ou no caso de Olimpíadas, não tem a medalha de ouro, ele sempre vai tender a desejar aquilo que ele ainda não tem. Então, sempre o maior prêmio, né? Ele é sempre o prêmio que nunca foi ganho. E isso para tudo, tá ligado? Um prêmio que muitas pessoas ganharam, ele tende a se desvalorizar também naturalmente, diferente de prêmios, né, que são mais difíceis, ou seja, as mulheres que são menos rodadas ou que têm menos parceiros tendem a ter o valor maior, tá ligado? Os caras que são mais escassos no sentido de poucas mulheres têm acesso a ele sim tem mais valor e ele sim é o prêmio dos prêmios. E o outro ponto que é interessante a gente saber antes de entrar já no conteúdo é que os nossos comportamentos e as nossas reações que a gente tem, eles normalmente são resultados de mudanças ou de percepções internas. E o que é que eu quero dizer com isso? É que você sempre está fadado a reagir de alguma forma, pode ser comportamental, pode ser, sei lá, na questão de linguagem corporal, muitas vezes até com frases que você vai falar. Essas reações, elas resultam de uma mudança interna. Logo, quando a gente percebe que alguém teve uma reação X ou Y, aquela reação pode ter sido influenciada ou pode ter sido fruto de alguma mudança específica, né, da percepção daquela pessoa. Ou seja, se você está fazendo uma compra em algum site da internet e você vai e faz a compra e você fica muito animado por estar adquirindo aquele aparelho, por estar adquirindo aquele produto, mas meia hora depois você vai e vê aquele mesmo produto pela metade do preço e com o fornecedor também que aparentemente é confiável. Quando isso acontece, essa percepção, essa mudança interna vai acontecer reações, tá ligado? E comportamentos. Ou seja, você vai tender a ficar triste, você vai tender a querer cancelar a compra anterior, tá ligado? Por conta de uma mudança de percepção que você teve. Então,
o ser humano ele está fadado a sempre fazer reações ou se comportar de alguma maneira diferente quando ele percebe alguma mudança. E isso vai ser essencial para que a gente entenda por que as mulheres valorizam, né, os homens que não valorizam elas. Então, sabendo desses pontos, né, que eu falei no início do vídeo, o interessante é que quando um homem geralmente não demonstra uma necessidade excessiva, tá ligado, de atenção ou de validação, ele acaba sendo percebido como alguém que tem um alto valor social e escasso. E como eu falava, geralmente esse ato de não demonstrar excessiva necessidade é um resultado de uma percepção interna. Então, se ele não demonstra essa necessidade excessiva, isso já insinua, né, no caso, vai criar uma sensação de que ele tem um valor alto ou um valor interessante. E daí a mulher acaba valorizando mais a atenção e o interesse dele, porque ela entende que aquilo é raro ou difícil de conquistar. Então, via de regra, uma mulher no seu dia a dia normal, ela vai ter muitos caras que vão atrás dela, né, para ter a atenção dela, para ter a validação dela, para conseguir o número dela, e ela vai acabar percebendo esses caras como tudo farinha do mesmo saco, enquanto que o cara que já demonstra ser mais escasso, o cara que não é excessivamente necessitado, né, que não se põe de joelhos para ganhar a atenção ou a validação dela, isso acaba gerando uma percepção diferente dessa mulher, que faz com que ela diferencie esse homem dos outros homens. E daí, inconscientemente, né, ela acaba percebendo que os homens que não põem mulheres no pedestal, eles são associados muito mais a uma ideia de mais confiante, mais abundante e mais independentes. Porque um comportamento comum do homem é ele ser um blue pill mangina, tá ligado? Então a maioria dos caras vão pôr sim mulheres no pedestal, mesmo sem elas não terem feito nada, simplesmente por serem mulheres e principalmente mulheres bonitas, né? Então o cara que não faz esse comportamento, que é comum da maioria dos homens, eles acabam sendo vistos como tendo motivações diferentes, que no caso seria uma confiança maior, seria uma abundância maior de mulheres, né? Ou uma independência, ou então até mesmo uma experiência no campo de relacionamentos que faz ele ter esse comportamento diferente. E daí, esse comportamento diferente, né, ele acaba sendo atraente por demonstrar que aquele homem tem uma vida interessante, né, que tem outras mulheres e tem ali um dia a dia satisfatório o suficiente para não precisar tá colocando mulher em pedestal. Principalmente, né, quando esse cara demonstra esses traços, independentemente de estar ou não em um relacionamento. Ou seja, mesmo o cara não estando com a mulher em um relacionamento, ele se mantém confiante, ele se mantém abundante, ele se mantém independente. Isso é ainda mais atraente para as mulheres. Sem contar que geralmente esse cara que não tende a valorizar muito as mulheres no sentido de não ficar se humilhando, né, para ganhar atenção, para ganhar validação, para ganhar afeto, esse cara que não tem esse comportamento, ele se apresenta muito mais como um desafio. E geralmente o desafio ele é um componente, né, bem importante na atração feminina. Geralmente o desafio ele é sim, para o homem e para a mulher ele é um componente de atração, só que para o homem, como o homem ele é naturalmente desafiado, todos os dias, né, acontece que uma mulher que tende a ter esse comportamento de ser muito difícil, ela mais facilmente estimula o cara a desistir. Óbvio que se for muito fácil também pode acontecer algumas situações do cara muitas vezes estranhar, né, por aquilo não acontecer, ou então ele achar que tem algo diferente ali ou estranho, ou simplesmente ele vai achar aquela parceira como de valor duvidoso. Mas na questão da atração feminina, quando o cara se comporta como um desafio, ele vai automaticamente se classificar entre os 10 ou 20%, né, da maioria dos homens que convivem com ela. Então, quando o homem não valoriza excessivamente, né, essas mulheres, ele acaba criando um sentido de desafio, o que vai causar um aumento na atração dela por esse cara. Sem contar que outro ponto muito importante sobre relacionamentos é que quem dá mais valor, quem valoriza mais, ele tende a ter uma posição
menos favorecida nos relacionamentos. Ou seja, quem tende a valorizar menos o relacionamento, ou seja, quem não tem tanto medo de perder aquele relacionamento, acaba tendo uma posição de poder maior nos relacionamentos. E isso porque, como eu falei, os nossos comportamentos e as nossas atitudes, as nossas reações, elas revelam algo interno nosso. Então, se você está em um relacionamento, se você está conversando com uma mina, se você está conhecendo uma mina e você não tem medo de perder, se você não está correndo atrás de maneira desesperada, isso telegrafa que você, no mínimo, tem outras opções, ou que ela não é uma opção boa o suficiente para você. Quando a gente traz essa ideia, né, vem muito a questão da hipergamia, que aí a mulher ela só acaba se atraindo por caras que demonstram estar em uma posição superior à delas. E daí ela percebendo que aquele homem tem um valor muito alto ou que tem um valor mais alto do que o dela em termos de status, recursos ou poder ou qualquer outra coisa, ela acaba sentindo uma maior atração por aquele homem, por justamente ele demonstrar ser diferente dos outros. Sem contar, né, que como a postura da mulher ela é muito mais seletiva, e sem contar também que as mulheres tendem muito a fazer mais testes, né, a testar os homens, isso faz com que, quando você não demonstre ter o valor mais alto do que outros homens ou mais alto do que o dela, ela sente que você não é um cara de hierarquia alto, não é um cara de status alto, não é um cara que tem controle, né, de dinâmicas de poder. E isso faz com que ela queira se afastar de você ou ela sente que é um perigo você se relacionar com ela, porque justamente você não é poderoso ou forte o suficiente para ter ali uma prole boa ou para manter a qualidade de vida dela, né? E óbvio que isso é inconsciente, ela não vai pensar isso conscientemente. É semelhante ao homem, né? Quando olha uma mulher e acha atraente ou não. Ele não pensa racionalmente, tá ligado? Ele simplesmente sente emoções que vêm dessa seleção sexual que a gente tem inconscientemente. E as mulheres têm essa seleção muito mais forte a um nível que elas não podem se relacionar com qualquer um que elas não testaram. Então elas tendem muito mais a testar, elas tendem muito mais a selecionar qual é o melhor dos que ela tem, né? Sem contar que uma mulher sempre tem 10, 20 pretendentes, então ela não consegue se relacionar com todas. Ela tem que fazer ali uma seleção, passar um pente fino para ver quais os que têm uma qualidade boa o suficiente para se relacionar com ela. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa o comentário. Deixa aí no comentário, né, quais os temas de vídeos que você quer ouvir, se você quer que eu aprofunde mais esse tipo de conteúdo ou enfim. Ativa o sininho, dá uma olhada aí na descrição que tem alguns links interessantes para você saber mais sobre sedução, sobre Red Pill e sobre mentalidade feminina, né? E é isso, até o próximo vídeo e valeu!